Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. PATL11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de tijolo, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 60,11. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 11,89%. Ele vem sendo negociado bastante descontado a um PVP de 0,61. Isso significa que o fundo está com 39% de desconto. Em relação à sua liquidez, é um fundo que negocia com uma média liquidez, uma média de 672 mil de liquidez diária. É um fundo que vem de uma variação negativa de 7% nos últimos 12 meses. Como eu disse, é um fundo que está descontado e ele, assim, vem ainda com tendência de queda nos últimos meses aí. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo vem a mercado depois da situação pandêmica que ocorreu lá em março de 2020. Então ele já nasce na base de R$100, né? Mas já nasce e logo depois já começa a ser negociado com desconto. Então, um momento que o mercado, apesar de ser depois de março de 2020, era o momento que o mercado estava um pouco preocupado, né? Então, esse fundo sai da base de R$100, começa a ter sua cota ali na casa de 90, 92, 93 reais, mas desde maio de 2021, aí o fundo entrou num declínio bem severo. Ele viu suas cotas serem jogadas lá para quase R$60 em janeiro de 2022. Durante o ano de 2022, o fundo esboça uma recuperação, beliscando ali os R$80. Durante o período eleitoral, as suas cotas até ultrapassam os 80, chegando ali na casa de R$85, mas, passadas as eleições, o fundo entra em declínio e dessa vez ele atinge ali o patamar de R$60. O fundo ensaia novamente uma recuperação, extrapolando os R$70, chegando ali na casa de R$75, mas, passado ali o mês 10 de 2023, o fundo volta a ter quedas, quase chegando a R$60, voltando a 70, e agora, atualmente, ele vem lateralizado nessa faixa aí próximo aos R$60. Mais abaixo aqui no site, a gente vê informações a respeito do fundo, tais quais o nome, o CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é um fundo de desenvolvimento para renda, galpões logísticos, fundo de tijolo, prazo indeterminado e gestão ativa. Questões de taxa nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial, assim como também vamos deixar para ver questões de vacância. É um fundo que conta atualmente com pouco mais de 25 mil cotistas e ele tem pouco mais de 5 milhões de cotas emitidas. Ele vale R$ 98, tem um valor patrimonial de quase 500 milhões, né, 490 milhões, e seu último dividendo está em 57 centavos. Esse aqui, para mim, é um dos principais motivos do fundo estar tão depreciado. Um fundo de base 100 pagando 57 centavos, acho que o mercado não gosta. Então ele amassa a cota para que esse dividendo seja atrativo. Além do mais, o fundo vinha no cenário de um dividendo pouco melhor, mas houve queda agora recente e a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, eu acho que o fundo até consegue distribuir, manter o valor ou até aumentar o valor se ele quiser, porque ele tem uma grande reserva lá. Mas, atualmente, a capacidade geracional do fundo não está sendo tudo isso, a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial. Continuando, a gente vê agora informações sobre o yield médio. Então, a gente vê que esse fundo vem melhorando o yield, mas esse yield melhorado não é porque o fundo está pagando muito mais, e sim porque a cota despencou. E aí, se o dividendo pago fica de lado, ou até mesmo cai um pouco, mas a queda do cotação é extremamente alta, o dividend yield, que é isso aqui que a gente está vendo, a média do dividend yield, ele até sobe. Então, esse cenário de alta dos dividendos aqui, dos dividend yield, ele se dá mais em razão da queda da cota do que a melhoria do fundo. Atualmente, o yield médio do fundo está nessa casa de quase 1%, 0,9%, 1%. Mais abaixo é o cenário que eu falei para vocês. Melhorou um pouco o dividendo do fundo, até melhorou. Ele saiu de patamares aqui, ó, de 50 centavos, 49, né? Ficou ali na casa de 57, foi tendo melhorias, ó, 58, 60. Aqui ele passou por 54 centavos, ficou lateralizado um bom tempo a 60, mas as suas duas últimas entregas foram na casa de 57 centavos. O fundo, inclusive, anunciou recentemente, né, no dia 28 de junho, vai pagar no dia 8 de julho 57 centavos de dividendo. E aí a gente vê mais abaixo aqui sobre a rentabilidade do fundo. Tendo em vista essa queda de novo do fundo recente, né,
a gente vê que o fundo voltou a ficar com rentabilidade negativa. Ele vinha esboçando uma rentabilidade positiva aí e tal, mas com essas quedas aí, todos os dividendos que o fundo pagou não foram suficientes para trazê-lo aqui para o campo positivo. Lembrando que é um fundo que ainda não tem 5 anos de existência, ele tem ali pouco mais de 4 anos, né? Mas a performance do fundo vem deixando muito a desejar, até porque um fundo de base 100 negociando próximo de 60, né? Então todos os dividendos entregues ainda não foram suficientes para meio que minimizar as perdas do fundo. Nesse período, o índice de dividendos das ações, o IDIV, foi de 57%, ao passo que o fundo vem com a rentabilidade negativa de 11%. O CDI do período 46%, o IPCA 32% e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, né, vem com 25% de rentabilidade. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação será muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro. Os nossos canais contam com o clube de membros. Tornando-se membro aí dos nossos canais, além de nos ajudar, você ainda vai ter vários benefícios. Lembrando que o clube de membros é baratinho. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, eu acho um valor bem acessível e tranquilo aí. Então considere tornar-se membro dos nossos canais. Além de tudo, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e ainda tem um baita desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha de controle financeiro é um ótimo ativo, ela tem diversas funcionalidades e bastante qualidade. Adquirindo a nossa planilha aí, você vai ajudar a organizar os seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e ainda vai facilitar aí no seu poder decisório de qual ativo investir. Então compre a planilha, porque além de você estar adquirindo um ótimo produto, é mais uma forma de você apoiar o canal financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de bastante qualidade, com um conteúdo bastante agregador, baratos, acessíveis. E o principal, compre os e-books e nos apoiem financeiramente. Muito, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente aí aos últimos membros do canal. O Vander, que renovou o clube de membros, o Altran, que se tornou membro recentemente aí, e o Anderson, que também renovou o clube de membros. Saibam vocês, membros, que vocês carregam o canal nas costas. Muito obrigado por todo o apoio. Esse vídeo, inclusive, foi uma sugestão do Vander. Ele falou o seguinte: Amu, como sempre, excelente análise, estava falando de outro vídeo, né? Agradeço pelo reconhecimento. Aí ele fala: poderia, por favor, fazer um vídeo sobre o PATL? Obrigado, professor. Até o próximo vídeo. Então, eu quem agradeço por ser membro. Esse vídeo está sendo gravado com antecedência, mas os membros têm acesso antecipado. Recentemente, a gente tem tido uma procura maior aí por pessoas pedindo ajuda para mentoria, consultoria, estruturação de carteira, coisas nesse sentido. Se você tiver interesse nesse tipo de serviço, manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para o Instagram e pode ser que a gente consiga ajudar de alguma maneira. Lembrando que a gente apenas mostra o nosso jeito de investir, a nossa tese, a nossa teoria, mas não faz indicação de ativos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. Quando eu selecionei os vídeos para gravar, eu fiquei até um pouco chateado, porque estava demorando para entregar o relatório. Acho que todos os fundos que passaram a ter gestão VBI aí, que a Pátria assumiu e pôs para a VBI tocar, estavam com uma certa demora na entrega aí dos relatórios. Mas esse aqui, inclusive, saiu faz um dia. Ele está bem fresquinho, é um relatório bem recente aí. No relatório gerencial, a gente vê algumas informações. Então, em que é que o fundo pode investir? Está aqui escrito e taxado. O fundo ele vai investir pelo menos 2/3 do seu PL diretamente em aquisições de imóveis. Ele pode investir também em cotas de FIIs. Só que para ele investir em FIIs, pelo menos 2/3 do patrimônio do FII tem que ser investido em imóveis, ou seja, ele vai investir mais em fundos de tijolos. Ele pode investir também em aquisição de SPS, cotas de FIPS, CRIs, enfim, ele tem uma certa mandato bem amplo, tá? Aqui a gente vê algumas informações que já tinham sido vistas. A gente vê que o fundo cobra de taxa 1,13. A gente vai ver na prática o cálculo dessa taxa para ver se é algo caro ou não. E aqui a gestão vem trazer alguns comentários. Então é um fundo de patrimônio aí 490 milhões, sendo que atualmente ele está sendo negociado por 312. É um fundo que vale 98 e estava sendo negociado por 62. A gente viu que ele está bem próximo de 60. Aqui ele fala que durante o mês de maio não ocorreram movimentações na carteira de locatários. Dessa forma, ao final do mês, a vacância do fundo era de 2,7%,
comparado ao mercado, é uma vacância baixa, né? Ou seja, eu acho um dividendo desse fundo baixo, sabe? Por ser um fundo de base 100. Então, acho que a principal razão para o fundo estar tão amassado, depreciado, é porque ele entrega um dividendo relativamente baixo. Porque se preenche esses 2,7%, o dividendo não vai ser astronômico, sabe? Enfim, referente aos 4.100 metros quadrados, a equipe de gestão segue ativamente trabalhando na prospecção de novos locatários, bem como para os espaços com desocupação prevista lá no ativo Jundiaí 2. Então, vai desocupar. O prazo médio remanescente dos contratos vigentes é de 2,3 anos, também não é um prazo muito longo. Durante o mês, o fundo recebeu a totalidade da receita imobiliária de competência do mês, efetuou os reajustes contratuais previstos e não possuía qualquer inadimplência. Continuando aqui no relatório, aqui a gente vê o dividendo, né, de 57 centavos por cota. De novo, para um fundo de base 100, eu acho relativamente pouco. A gente vê que realmente o fundo vem com performance muito aquém aí do CDI e do IFIX. E a gente vê aqui novamente, melhora nos dividendos e agora essa queda. E recentemente já teve um dividendo mais recente aqui também mostrando a queda. Continuando no relatório, ele fala sobre a liquidez. E aqui a gente vê um tímido aumento no número de cotistas, né? Está indo da base de 24 mil ano passado para agora 25.600. Continuando aqui, a gente chega na carteira de ativos. Então, esse fundo conta ali com 4 imóveis, né? O imóvel Itatiaia, Ribeirão das Neves, e aí tanto o Jundiaí 1 e 2, pode ver que aqui nesse cantinho, você vê um pedaço desse imóvel, ou seja, eles estão um do lado do outro. Então, apesar dele ter 4 imóveis, mas em termos de localização é como se eles tivessem 3, porque esse aqui é praticamente no mesmo setor, né? E aqui a gente vê que é um fundo com poucos inquilinos. Nesse aqui ele tem 3, 2, 1, né? Esse é um dos pontos, para mim, que me chamam a atenção de uma certa forma, assim, é um ponto de atenção. Caso você opte por investir no fundo, você tem que estar atento, porque é um fundo com concentração de inquilinos. Amor, o que isso muda? Ora, muda que se um dos inquilinos sair, já a gente vai ver o que cada inquilino representa, tá? Pode impactar, assim, 10, 20, 30% da receita pela saída dos inquilinos. Então, o único imóvel que, por enquanto, tem vacância é no Ribeirão das Neves, é 15% do seu imóvel está vago, mas, no geral do portfólio do fundo, representa 2,7%, mas tem possíveis vacâncias vindo por aí. E aqui a gente vê o quanto que esses imóveis representam da receita, o prazo que resta desses imóveis. Então, provavelmente é no Jundiaí 2 que vai ter desocupação. Faltam 4 meses de prazo para vencer os contratos. Continuando aqui no relatório, a gente vê sobre a carteira de ativos. Então, a gente vê que 53% do portfólio do fundo, da receita, vem do imóvel Itatiaia, 35% do imóvel Ribeirão das Neves, e aí os outros imóveis ali, 11% é no raio 60 de São Paulo. Então, todos os imóveis de padrão A, padrão bom, não é AAA, mas é um bom padrão, sendo que ele tem 2 imóveis, mas é praticamente no mesmo lugar, os 2 em São Paulo, um em Minas e um no Rio de Janeiro. Continuando aqui, é a parte que eu falo para vocês de risco, tá bom? Então, de novo, a gente vê os percentuais que os ativos representam. Os 2 imóveis de São Paulo são bem pequenininhos. O imóvel Ribeirão das Neves e Itatiaia. Então, tem inquilino do setor de logística, do setor de eletrodomésticos, de alimentos. Mas aqui estão os inquilinos. Então, esse SEB, o G200, ele representa 32% da receita. Então, o único inquilino é 32% da receita. Então, se esse inquilino sai, pode impactar muito o fundo. O outro inquilino, que é a BRF, 31% das receitas. Esse multiterminais, mais 19%. Ou seja, esses 3 maiores inquilinos aí, representam aí mais de 80% da receita do fundo, em 3 inquilinos. Então, de novo, esse é um dos principais riscos que esse fundo carrega, essa concentração por inquilinos. O fundo tem 18% dos seus contratos de forma típica, 82% de forma atípica, o que momentaneamente traz bastante segurança para o fundo, mas quando do vencimento desses contratos, geralmente isso aqui traz uma certa instabilidade e até decréscimo dos dividendos pagos. Então pode ser que aconteça esse cenário aí com esse fundo. Aqui a gente vê que o fundo hoje tem 94% do seu portfólio alocado em PCA e 6% em IGPM dos seus inquilinos. Quando tem renovatórios, os 2 principais meses de destaque são março e setembro, e também tem um percentual interessante em maio, quando reajustam os contratos. Mais abaixo aqui ele fala, continua falando da carteira de ativos, né? As revisionais. Então esse ano teve ou ainda vai ter 11%, né? Mas já teve uma parte que ele mesmo já falou no seu relatório. Ano que vem não tem revisionais.
E aí o ano de 2026 vai ter bastante revisionais, ó, 51%. Que é justamente no ano de vencimento dos contratos. Então esse ano venceu ou está vencendo 6%. Ano que vem não tem vencimento, e aí o ano de 2026 é um ano preocupante. Não quer dizer que o pessoal vai sair dos imóveis e vai largar, mas pode ocorrer vacâncias aí. E caso o fundo demore para fazer recolocações dos inquilinos, isso pode causar, de uma certa forma, algum problema momentâneo para o fundo. No título do vídeo, né, eu até coloco assim, poxa, esse fundo melhorou com a gestão VBI? Na minha opinião, sim. Eu sou meio que fanboy do pessoal da VBI, acho uma boa gestora. E você vê o cenário de melhora também, eles conseguiram amenizar um pouco as vacâncias, mas não tem como se fazer milagre, né? Então o gestor não faz milagre. Os imóveis que o fundo possui, né? A qualidade dos imóveis, localização e tal, então o fundo não tem como fazer mágica aí e mudar a situação drasticamente, né? Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, dere aqui nesse vídeo, você deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. O nosso objetivo aqui é chegar a 20 mil inscritos no canal. Nos ajude a chegar a essa meta. Muito obrigado. Comenta aí para nós, então, o que vocês acharam a respeito desse fundo. Vocês gostaram das informações trazidas até aqui? Vocês tinham noção desse risco que o fundo carrega? Desse possível desocupação que deve ocorrer em breve? Você teria o fundo? Você acha que esse desconto atualmente vale a pena se posicionar no fundo? O que acontece? Ora, hoje, pelo valor que ele está e o dividendo que ele entrega, eu acho um dividendo aceitável. Mas, de novo, se fosse esse dividendo, que teoricamente o dividendo talvez não vai se alterar, pelo menos não no curto prazo, médio prazo. Esse dividendo atual, para um fundo de base 100, eu não acho que vale a pena. Então, você entrar agora, se posicionar no fundo a esses valores, para quem quer ter um fundo um pouco mais arriscado, vale a pena. Mas você tem que, de novo, estar ciente. Eu trouxe vários e vários riscos do fundo aí. Se você tiver entendido, compreendido, né? Vale. Aí você vai decidir se esse é um risco que você quer correr. Eu, particularmente, não tenho esse fundo. Optei por não tê-lo. Mas, de novo, dentro de um portfólio, se você quiser ter um ativo arriscado, você pode ter esse ativo. Não tenho interesse de ter, mas isso não significa que o fundo seja bom ou ruim e nem que seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Notícias. Inclusive, eu só tenho um vídeo bem fresquinho lá falando sobre essa rusga, essa problemática de uma possível taxação aí, não dos dividendos, né, mas taxação dos fundos imobiliários de forma indireta. Então vá ver o vídeo que está bem interessante. O nosso objetivo nesse canal é chegar a 1000 inscritos lá no canal Notícias e nós já chegamos à primeira meta, que era ter 50 inscritos. Agora, nos ajude a chegar à próxima meta, que é ter 100. Então se inscreva no canal, desde já, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que tudo isso ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reforçar e reiterar, se você tiver interesse ou tiver necessidade de uma consultoria, mentoria, estruturação de carteiras ou coisa nesse sentido, manda uma mensagem para o e-mail do canal ou para nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que eu não faço indicação de ativos. Então aqui a gente volta para o relatório gerencial e um ponto que me chamou a atenção é que, teoricamente, né, pelo que a gente consegue ver aqui, o fundo não tem alavancagem. Então isso é um ponto menos preocupante. Então o fundo gerou, teoricamente, 72 centavos, só que a vacância, isso aqui é a receita potencial. Se o fundo estivesse 100% locado, só que a vacância toma 5 centavos ali de despesas para, provavelmente, questões de condomínio e outras despesas nesse sentido. Carências ou descontos atualmente vem impactando 3 centavos. Multa que o fundo recebeu gerou 1 centavo positivo, então o fundo gerou 66 centavos. Em cima desse valor, desconta as despesas imobiliárias, despesas operacionais, e aí o fundo gerou ali 57 centavos. Na verdade, o fundo gerou 55 e ele usou 2 centavos da sua reserva. Continuando no relatório, a gente chega na DRE e a gente vê que em maio o fundo teve 3 milhões e 300 mil de receita, despesas imobiliárias, 100 mil, né, na verdade, despesas operacionais, que é que vai para o fundo, para a gestão, né, 400 mil, só que nós vamos calcular as taxas que o fundo recebe baseado nos últimos 12 meses. Então o fundo receitou ali 40 milhões e foi para o bolso de gestão 5,2 milhões. Então vamos ver na prática o que as despesas representam ali frente às receitas. 5,2 milhões
vezes 100 dividido por 40,9. Então a gente observa que as taxas estão na casa de 12,71%. De 0 a 10 eu acho uma taxa ok. De 10 a 15 eu acho uma taxa careira. Mas ainda está dentro dos limites que, teoricamente, eu acho aceitável. Então, menos mal. Continuando aqui no site, a gente vê alguns anexos, né? Eu achava que esse fundo tinha feito venda de ativo, tá? Mas aqui ele só fala de aquisições. Ele adquiriu esses 2 ativos em 2020, adquiriu depois os outros 2 imóveis lá em 2021. Para mim, ele tinha feito venda de ativos, mas aqui não consta na linha do tempo. Aqui ele mostra sobre os imóveis, né, os detalhamentos. Eu não vou ler essa parte aqui para vocês, ó, mas ele fala sobre o Itatiaia, fala sobre Ribeirão das Neves e aquilo que eu falei para vocês. Ó, tá vendo que um imóvel do lado do outro, dá para ver os dois aqui? Então, praticamente é como se fosse um galpão só, porque tá logo um ao lado do outro, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Gostaria de solicitar também, vá ao canal Amu Notícias e se inscreva e nos ajude aí a crescer no canal. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life and